Evangelho de Jesus segundo João diz assim, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12, diz assim: a palavra tornou-se carne, é o ponto aqui da minha Bíblia, e o versículo 1 começa: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendências naturais. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você um tema, aliás, esse texto preciosíssimo do Evangelho, em especial o versículo 12. A gente vai conversar sobre o versículo 12. Será exposto o versículo 12 dentro deste contexto. E você lembra que estamos conversando sobre chamados para perto do Pai, uma série de mensagens sobre intimidade com Deus. Estamos na terceira ministração. Hoje eu quero utilizar o texto de João, que para mim é um dos livros mais lindos da Bíblia. Todos os textos são especiais. Filemon, para quem não sabe, eu sou apaixonado. Romanos, em especial, a primeira parte, que fala demais sobre a essência do Evangelho, mas João também é especial pela maneira como ele lida com a pessoa bendita de Jesus Cristo. O tema de hoje, o tema central, ou como o pastor Mateus costuma falar, a grande ideia, a grande ideia seria a verdadeira intimidade com Deus só é possível por meio da adoção em Cristo, quando deixamos de ser apenas criatura e nos tornamos filhos. Hoje nós percebemos que muitas pessoas conhecem sobre Deus. Muitas pessoas falam, inclusive, sobre Deus. Conhecem sobre história, mas poucos conhecem o coração de Deus. Falam muito, conhecem demais, mas o coração de Deus, a essência de Deus, às vezes a gente falha nesse ponto. Há igrejas, inclusive, existe na igreja, inclusive, pessoas que pregam, que cantam, que oram, que servem, pessoas em todas as áreas, mas que ainda vivem como servos apenas. Não entenderam a importância de serem filhos, não entenderam o evangelho da adoção, não entenderam o lugar dos filhos de Deus. E isso muda tudo, quando a gente percebe a importância, o lugar dos filhos de Deus, quando a gente tira a capa de servo e veste a identidade de filho, isso muda demais. Porque tem uma grande diferença, existe uma diferença abismal entre morar na mesma casa e pertencer à família. Morar no mesmo teto e, de fato, levar o sobrenome. Servo é alguém que pede permissão. Filho é alguém que tem liberdade. O servo, ele cumpre tarefas. O filho, ele desfruta
à mesa. O servo, ele fica com medo do castigo, da punição, enquanto que o filho confia no amor, percebe a vida do seu pai. O servo, ele trabalha para ser aceito, para que o seu serviço toque o seu patrão. O filho, ele serve porque já é aceito. Muitos de nós estamos hoje vivendo como servos apenas, querendo ser aceitos para cumprir tabelas, cumpridor de tarefas, com medo de uma punição. Meus irmãos, este é o pior lugar que nós podemos estar diante de Deus como servo, cumpridores de tarefas, com medo do castigo. Hoje, Deus te convida, me convida para algo muito maior do que esta religiosidade superficial e vazia. Algo para além disso. Ele nos chama para uma intimidade como filho do Deus eterno. Deus convida a mim e a você hoje para entrar na casa, sentar à mesa e desfrutar da comunhão com o Pai. Hoje, eu quero refletir com você, nós vamos refletir 3 realidades espirituais que definem a intimidade dos filhos de Deus. Amém? Estão comigo, sim ou não? Primeiro, a fé, ela abre as portas para a família de Deus. Versículo 12 começa dizendo assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome. A fé, ela é a porta de entrada. Ninguém, absolutamente ninguém, se torna filho por tradição. Ah, mas a minha família inteira é filha de Deus, é servo, é cristão. Então, consequentemente, eu também sou. Não, não é não. Não é a tradição que te torna filho. Pelo contrário, muitas vezes a tradição familiar te torna servo. No sentido ruim, negativo da palavra. Ninguém se torna filho de Deus por tradição, por religião, por regras, por herança. Abraão precisou ter intimidade com Deus, ter o relacionamento dele com Deus, a história dele com Deus para ser chamado amigo de Deus, o pai da fé. Mas Isaque não foi encontrado com Deus porque era filho de Abraão, mas porque também teve a sua história com Deus. E foi difícil, tá? Foi complicado. Jacó, da mesma forma, o enganador, o trapaceador, ele precisou brigar com Deus, lutar com o anjo para se tornar filho de Deus. Não foi porque era de Abraão o neto, não foi porque era filho de Isaque, cada qual tem que ter a sua história. Ninguém entra na família de Deus por tradição, religião ou herança. É pela fé em Cristo Jesus que nós nos apossamos do sobrenome divino, entramos na família de Deus, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo clareia para a gente essa ideia. Paulo trata com a igreja esta ideia. Romanos, coloca aí para a gente, Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo, ele, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou na família de Deus porque meu pai, porque minha mãe, porque meus irmãos, meus amigos, não. A gente entra na família pela fé. A fé é a porta
de entrada. Essa mesma fé faz com que a gente permaneça. Esta mesma fé faz com que a gente continue. A fé aqui, ela é contínua. Ela é um processo, ela faz parte de uma jornada diária e contínua. Não é apenas o ato inicial, aconteceu por fé, ok. Aí eu parei, estagnei, negativo. É dia após dia, é uma jornada diária de confiança e comunhão com Deus. Esta é a fé que nos torna, que nos leva e que nos ajuda a fazer parte da família de Deus. Tem um livro que eu particularmente acho interessante, que o autor ele vai dizer assim, o Filho de Deus verdadeiro, ele não visita o lar, ele habita nele. Qual o seu sentimento quando você está diante de Deus? Como um filho que visita o Pai ou como aquele que habita no mesmo lugar do seu Senhor? O verdadeiro filho, ele não passa de visita, ele habita no mesmo lugar. Ainda aqui, sobre essa fé que abre as portas da família, eu percebo que o vínculo que permanece, o vínculo de confiança, a atitude duradoura, é o nome do Senhor Jesus. Ele fala, contudo, aos que receberam e creram no seu nome. Crer no nome de Jesus é confiar no seu caráter. Crer no nome de Jesus não é algo místico, que, por sinal, muitas vezes nós utilizamos. Nós utilizamos. A gente usa o em nome de Jesus de forma mística, achando que porque eu falei isso vai dar certo. Ou está queimado. Eu me lembro que semana passada eu falei assim, o Fortaleza vai ser rebaixado. Alguém falou, está queimado. E o outro falou, em nome de Jesus. Eu, qual é, irmão? Pelo amor de Deus. Não é bem assim não, está repreendido. Floresta não conseguiu subir, né? Mas, não é o misticismo do nome de Jesus. É o caráter, é a essência, é o nome genuíno do Evangelho que nos faz crer que Ele é Salvador, Senhor, amigo e Rei. Este nome é que faz diferença. Conhecendo esse nome é que nos faz depender da sua graça, descansar no seu amor, confiar no seu propósito. O nome de Jesus revela que Ele é o Deus de toda a terra e me faz depender somente dEle. Paulo, falando aos Filipenses, ele traz bota aí, vai, Filipenses capítulo 2, verso 9, ele traz uma ideia muito legal, porque a intimidade, ela cresce quando a fé se torna relacionamento. A intimidade, com meu Deus, ela vai crescer à medida que eu me relaciono com o Senhor. Quando eu deixo de conhecer sobre Ele e passo a conhecer o próprio. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz assim, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa intimidade relacional com Deus, ela acontece quando eu não conheço simplesmente sobre Ele, mas quando eu sei que o nome dEle é poderoso e que todos vão se dobrar, se quebrantar diante de Deus, porque Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Deixa eu fazer uma primeira aplicação para a nossa vida. Não é o que nós sabemos sobre Deus que vai definir a minha intimidade com Ele. Muitos sabem demais.
mas não obrigatoriamente tem intimidade. Não é o que sabemos sobre Ele, mas o quanto nós confiamos nele como Deus de toda a terra. Quanto mais você confia, mais você conhece. E quanto mais você conhece, mais deseja estar perto. Primeira aplicação, decida caminhar junto com Deus. Crer é caminhar junto com o Pai. Segundo ponto, eu quero falar sobre o privilégio de ser chamado filho. O privilégio de ser chamado filho. Ainda no versículo 12, ele continua, e ele fala assim: deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos. O primeiro privilégio que eu percebo é o privilégio de termos uma nova posição diante de Deus. Porque a palavra direito ou poder, dependendo da versão, no original significa autoridade legal. Ele nos dá essa autoridade. Legalmente nós somos colocados como filhos. Porque em Cristo Jesus, nós recebemos um novo status espiritual, um novo momento diante desse Deus. Agora nós somos adotados em sua família. Efésios fala isso, cara. Acho que o capítulo 5, bota aí, capítulo 5, versículo 1. Se não for, os irmãos me perdoam aí. Portanto, não. 5:1, bota 1:5, Efésios 1:5. Paulo, apóstolo de 1:5, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós somos adotados na família divina pelo próprio Deus. E quando nós recebemos a Cristo, como diz o texto de João, capítulo 1, versículo 12, quando nós recebemos a Cristo, nós deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ser filhos adotivos. Em outras palavras, o privilégio que nós temos é de uma nova família em Cristo Jesus. É de um novo lar em nosso Deus e um novo nome. Um outro privilégio que eu percebo é um novo acesso à presença de Deus. Primeiro é uma nova posição espiritual. Segundo, é um novo acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16, coloca aí. Ele vai nos dizer, vai nos mostrar que o filho tem liberdade para entrar e conversar com o pai. Hebreus 4,16. Nesse texto não, peraí. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Nós podemos nos apresentar diante de Deus, nós podemos estar na presença dEle, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. É extraordinário, porque o filho tem liberdade para entrar, sentar, conversar, chorar, dialogar. Tem essa liberdade, porque nós somos filhos adotivos. Ele nos escolheu. Ele, de fato, nos escolheu. De novo, a verdadeira intimidade com Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, nasce quando nós entendemos que Deus não é um patrão, não é um Senhor que está distante, mas anota isso, Ele é um Pai presente. Anota isso, vai. A verdadeira intimidade é quando nós percebemos que Deus não é um Senhor distante, mas um Pai presente. Humanamente, nós podemos ter pais ausentes.
e olhar de alguma forma como um Senhor distante. Mas espiritualmente em Deus, Ele não está longe. O nosso Senhor é um Pai presente. E nós podemos acessá-lo com liberdade e coragem. Um terceiro privilégio é um novo relacionamento de amor. Como é ruim, difícil, complicado, em nossa sociedade, falar de amor de verdade, genuíno. Por pouca coisa, esse sentimento é quebrado, mas em Deus, como filhos do Deus Altíssimo, nós conseguimos vivenciar um amor de pai verdadeiro. Eu consigo olhar amorosamente para Deus como meu pai. Ser um filho de pai presente é ser amado, desejado e escolhido. 1 de João, capítulo 3, versículo 1, esse mesmo evangelista vai confirmar, coloca aí, vai, 1 de João, capítulo 3, versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, não tem dúvida, ninguém fica pensando se é de fato assim, de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Esse privilégio é de relacionamento de amor e obediência verdadeiramente. E o Espírito Santo é quem confirma esta filiação. Lembra o que o Paulo fala lá em Romanos capítulo 8? É o Espírito Santo que confirma a nossa filiação, fazendo-nos declarar o quê? Bota aí 8:15 de Romanos. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa extraordinária. O Espírito Santo confirma a nossa filiação, fazendo-nos declarar, pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que se torna, ou que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Paizinho, meu amor, louvado seja Deus. Bota o versículo 16 também, bota em 16, vai, bota 16. O próprio Espírito é quem testifica, é quem faz testemunha, é quem confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E um monte de gente na dúvida porque disseram isso ou aquilo. Não, nós somos, isso é fato. Deus nos escolheu, nós somos filhos de Deus e temos acesso livre. É um privilégio que nós temos e Ele nos concede. Abba Pai, Paizinho, meu amor. Deixa eu fazer uma segunda aplicação. Muitos vivem como servos temerosos, como diz Paulo no versículo 15, que temem, ainda estão com medo, mas Deus te chama para viver como filho amado. Deus te chama para você deixar de lado as dúvidas, as dores, e ser amado verdadeiramente por esse Deus. A intimidade que você procura começa quando você entende que já faz parte desta família. Pastor, mas eu me esforço, mas não consigo. Lógico, nós aprendemos que a intimidade não é esforço humano. Nós entendemos que a intimidade não parte de mim, de você. A intimidade é necessária. Nós precisamos viver um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus, e o Espírito Santo nos leva a esse ponto. Um terceiro tópico que eu quero compartilhar com vocês, é que, ainda falando das realidades espirituais, da intimidade dos filhos de Deus,
do lugar dos filhos de Deus, é que, primeiro, a fé abre as portas da família de Deus. Segundo, nós temos privilégios, e são muitos, de sermos chamados filhos. E o terceiro é sobre a filiação, ou a adoção, revela a nossa nova identidade. A parte C, o finalzinho do versículo 12 vai dizer que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. A intimidade não é um evento, tá, meu povo? Eu falei isso aqui na primeira vez, na primeira mensagem, eu sinto necessidade de repetir. É maravilhoso você participar de cultos e congressos. Acabei de falar do tempo que nós tivemos com os jovens ontem, que foi extraordinário. Mas isso não é intimidade, ok? Não adianta a gente ficar pulando de congressos em congressos, achando que isso é intimidade com Deus. Não é. Isso faz parte também. Você buscar, você estudar, você participar de louvores, oração, congressos, isso faz parte. Mas isso em si não é intimidade. O relacionamento com Deus é intimidade. Intimidade não é um evento. Intimidade, como diz o versículo, é uma identidade, uma nova identidade, identidade daquele que tem relacionamento com Deus. É importante cultos, orações e congressos, mas o evento em si não é intimidade. Intimidade é uma identidade com Deus. Deus não nos recebe simplesmente, nos abraça, nos recepciona, mas Ele nos transforma. E quem nos transforma não é o culto, não é o pastor, não é o congresso. Quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus, através da palavra pregada, que nos limpa e nos transforma em filhos de Deus. O filho vive em comunhão, não com medo. Olha só. Nós lemos aí o Romanos capítulo 8, que nós já vivemos não como quem tem medo, não como quem está amedrontado. Nós vivemos não como quem foge, pelo contrário, nós corremos para diante do nosso Deus. Nós estamos aqui hoje buscando a Deus e adorando a Deus, não porque fomos forçados, mas porque nós queremos mais do nosso Deus. Agora que isso não fique somente aqui, aos domingos, mas que nós possamos praticar isso dia após dia. A obediência do filho, ela é movida não por temor, mas por amor. Não porque temos medo de punição, mas porque nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. O filho que tem intimidade, que tem relacionamento, que busca essa conexão e comunhão com Deus, conhece o coração do Pai e obedece com alegria. Não é um fardo, não é um peso fazer a vontade de Deus. É difícil, muitas vezes sim, mas nós fazemos com alegria, ainda que seja pesado, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, nós fazemos com alegria. Por quê? Porque o próprio João nos ensina isso, cara. Ele vai dizer, bota aí, João 14, 21. João 14, 21. O João vai falar para a gente que nós ouvimos e obedecemos com alegria, porque entendemos, compreendemos que os seus mandamentos não são fardos, não são complicados, mas, como diz João, expressões do seu amor. Bora ler 14, 21 de João.
quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. João declara, João confirma, João escreve palavras do Mestre Jesus. Nós obedecemos não porque é um fardo pesado, nós obedecemos não para poder conquistar algo, mas nós obedecemos porque, por mais que seja difícil, nós reconhecemos que são expressões de amor. E é interessante o quanto Ele nos ama. Muitas vezes Ele fala não para aquilo que eu quero. Muitas vezes Ele silencia para aquilo que eu quero. Mas todas as vezes Ele silencia, dá uma negativa por amor, independente do que eu queira ou do que eu peça, é a expressão de amor que prevalece, e Ele sempre derrama sobre nós. 1 de João, capítulo 5, versículo 3, 1 de João, capítulo 5, versículo 3, confirma o amor derramado, o amor de Deus derramado sobre nós, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A adoção revela a nossa identidade. O filho reflete o caráter do pai. A intimidade, ela transforma, como nós já falamos. Quanto mais tempo eu estou diante do meu Deus, passeando no jardim com o meu pai, caminhando dia a dia com o Senhor, mais eu me pareço com Ele. Eu me lembro que, quando eu era mais jovem, adolescente e tal, e eu vivia com vários primos, né, mais velhos, eu era mais novo, e esses meus primos, eram 4, 3 homens e uma mulher, eles haviam perdido o pai e a mãe, muito jovens. O último a nascer, meu primo, ele nasceu no dia 6 de fevereiro, no dia 7, a mãe dele morreu, e o pai tinha morrido há 6 meses antes. Ou seja, muito jovens, eles perderam os pais. E eles tiveram os meus avós, pai dos meus pais, pais do meu pai, como os pais deles, né? E aí eles foram caminhando e tal, e de fato tiveram como pai. Só que ainda na juventude, o meu avô morreu. E aí abri um parênteses bem rápido aqui, só para contar uma história, para vocês não dormirem. Eu tive um momento de tensão na minha adolescência para a juventude. Adolescência. E eu morava com minha avó, com esses meus primos nessa época e tal. Só que eu tive uma decisão para fazer. Meus pais são separados. Eu morava com minha mãe, fui morar com minha avó, só que chegou um ano que eu tinha que decidir, cara, eu vou morar onde? Com meu pai ou com minha mãe? Aí eu cheguei para o meu primo, esse mais novo, né, que era mais próximo da minha idade, e eu falei, cara, isso tinha, sei lá, 14, 13 anos, 12, 13 anos, cara, tu não sabe como está difícil para mim. Ter que escolher onde é que eu vou morar, se é com meu pai, se é com minha mãe, é muito complicado, é muito difícil. Aí ele, calado, olhou para mim e falou, que bom que tu pode escolher. E eu, que não tenho pai, nem mãe, e meus avós já morreram. Ai, aquilo foi cruel. Aquilo foi sinistro. Enfim, a gente continuou, e um tio nosso, começou a ser a figura deles como pais. Eu passei um tempo sem vê-los. Aí, minha tia sempre fazia festivais no Teatro José de Alencar, de balé. Até que, sei lá, uns 4 anos depois, eu fui para um desses festivais que a minha tia organizava e vi o meu primo, não esse, o outro, né, o Márcio.
Aí o Márcio estava lá na frente, andando assim, eu olhei, rapaz, aquilo é o Tito, meu tio, né? Não, é o Márcio. Não, é o Tito. Não, é o Márcio. É impressionante como o Márcio estava muito parecido com o Tito, andando igualzinho e tal, e o jeito de falar, quando se aproximaram. Quando eu estava estudando sobre isso, eu falei, cara, que história cruel. Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós parecemos com Deus. Quanto mais nós entendemos quem é Deus, o caráter de Deus, mais nós queremos replicar isso. Eu não consigo entender como é que alguém que se diz cristão, buscando intimidade e relacionamento com Deus, continua querendo enrolar os outros, continua querendo enganar os outros e acha bonito, continua querendo fofocar e acha legal. Eu não consigo entender. Sabe por quê? Porque quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos, querendo ou não, mais parecidos com Ele. Filho por adoção reflete o caráter do Pai. Filhos de Deus refletem o caráter do Pai. O filho que anda com o Pai carrega a semelhança do Pai. 1 de João, capítulo 3. Gente, João é extraordinário. Capítulo 3 de 1 de João, versículo 2. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós seremos semelhantes, meu povo. Vamos parar de querer copiar o que os outros querem que a gente seja. Vamos copiar o que Deus é, o que o nosso Pai é. Sejamos semelhantes a Ele. A adoção reflete a nossa nova identidade. E o filho permanece na casa. Intimidade, como eu já falei, é o vínculo de quem pertence. Intimidade é o vínculo de comunhão. Eu pertenço e permaneço. O servo pode até ir embora, pode até se afastar de Deus, pode até desistir de continuar. O servo pode ir, mas o filho permanece. João capítulo 8, verso 35, 8 ou 9? João versículo 8, 35. O escravo não tem lugar permanente na família. Pode até ir embora, pode até desistir, tem até motivos para não continuar, mas o filho permanece a ele para sempre. Filhos e filhas por adoção, nós permanecemos em Cristo, porque Ele é o Pai amado, Ele é o Pai perfeito, Ele é o Pai presente. Uma terceira aplicação. A intimidade verdadeira, ela é vivida porque entende que já pertence. Você não precisa lutar por aceitação, eu preciso ser aceito, não. Você já é filho, então a aplicação, viva como filho e não como escravo. Escravo é que tenta fazer algo para chamar a atenção e ser aceito. Filho entra com liberdade e senta à mesa com o Pai. Para concluir, quando o evangelista João, ele escreveu aos que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ele estava ecoando, ele estava proclamando o maior convite da história. Ele estava ecoando sobre todos o maior convite da história.
O pai estava anunciando, chamando os seus filhos de volta para casa. Lembra da primeira mensagem? Intimidade como propósito na criação. A perfeição ou o relacionamento perfeito existia, até que o pecado tirou isso de nós. Mas aqui, o pai chama seus filhos de volta para casa. Não sei, mas talvez você tenha vivido como servo, tentando agradar a Deus pelos seus esforços. Vou fazer para que... Talvez você tenha se sentido órfão, sem referência, distante da presença de Deus, achando que não merece se aproximar. Talvez, não sei, mas talvez. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus sussurra no seu coração o que Paulo deixou registrado aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 7. Paulo vai dizer assim: você não é mais escravo, mas filho, e se é filho, também é herdeiro de Deus. E está se sentindo distante, órfão, não merecedor? Olha, você já não é mais escravo, mas filho. O Espírito Santo sussurrando no seu coração, dizendo e declarando: você é filho e herdeiro de Deus. Sabe por quê? Porque a fé te coloca dentro de casa. A fé te coloca dentro de casa. A graça de Deus te dá o nome da família do Senhor. Não é o esforço, é a graça. E essa intimidade, o relacionamento, o momento de vida com Deus, essa intimidade te faz viver, ou te faz perceber, te faz entender que tem um Pai que te ama, que te perdoa e que deseja comunhão. Eu quero finalizar fazendo algumas considerações. Talvez alguns convites. Diante do que nós falamos, e percebemos que a intimidade faz nos ver que nós temos um Pai que ama, que perdoa e que chama para a comunhão, eu te convido, volte à mesa do Pai. Não sei como você está, não entendo a sua vida, mas o convite está posto. Volte à mesa do Pai. Não viva de fora da presença, distante da presença. Não viva. Não aceite apenas saber sobre Ele. Pelo contrário, entre, se sente e conheça o coração de Deus. Busque profundidade, busque algo mais, busque entender mais. Porque a intimidade é o lugar dos filhos de Deus. O tema da mensagem é o lugar dos filhos de Deus. E a intimidade é o lugar dos filhos de Deus. Lucas capítulo 15, nós vamos ver daqui a algumas pregações com o pastor Mateus, estamos no capítulo 12. Marcos, tá bom. Lucas capítulo 15 vai dizer, versículo 13, bota aí. 15, 13. Ele vai dizer: o próprio Deus, o Pai, ainda está dizendo. Não é isso não. 15:31. Eu sempre troco, né? 15:31. O Pai disse:
meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Intimidade é o lugar dos filhos. O pai está dizendo, meu filho, tudo que eu tenho é seu, cara. No Éden nós perdemos o acesso. Vimos isso na primeira mensagem. Em Cristo Jesus, anota isso. Em Cristo Jesus, o Pai abriu a porta novamente para nós. Sem esforço humano, o sacrifício de Cristo, e é como filho que nós voltamos à intimidade original do propósito de Deus. A intimidade é o lugar dos filhos. Oremos, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Santo Deus, que possamos viver a tua palavra e o teu evangelho. Meu Deus, que a Escritura Sagrada esteja impregnada na nossa vida. Que nós usemos a tua palavra não para conhecer sobre, mas que possamos viver em ti. Para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Que a partir da nossa intimidade com o Senhor, conhecendo o teu coração, nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Senhor Deus, abre as portas para o teu povo. Senhor Deus, abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos perceber que tudo que é teu é nosso. Que o Senhor nos perdoa, nos ama. Pai, nos dá entendimento para que possamos recusar aquilo que não vem de ti e que possamos valorizar o nosso lugar à mesa. Louvamos o teu nome, Senhor, pois tem cuidado de nós. Rogamos aos céus que a tua igreja entenda a tua palavra e viva o evangelho para o louvor, honra e glória do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.